Bom dia, estamos às 3 horas e 15 minutos da manhã para gravar o quarto vídeo da nossa série O Poder de Criar. E aqui vamos agora nos tornar mais objetivos, vamos dizer assim, né? Nós mostramos coisas separadas e variadas. Agora vamos tentar fechar tudo em um foco. Então, nossa gratidão a todos aqueles que nós já mencionamos, porque nós queremos aproveitar o tempo do vídeo. E vamos mostrar aqui duas obras, uma de brincadeira e uma séria. Então, este livro, escrito por Rudolf Koch, na verdade era uma brincadeira. O que ele queria, o que ele fez aqui, foi mostrar todos os símbolos que ele encontrou e que esses símbolos são usados nas sociedades secretas. Então, vamos ver alguns. Bom, aqui ele chama a atenção para as runas. E entre elas, nós vamos encontrar um X, que é exatamente a linha diagonal, né, que vai significar, acho que D, na lei de Pemba, vai significar E. Então, na lei de Pemba, ou seja, no alfabeto Vatan, qualquer uma dessas duas linhas vai significar E, porque ela é inclinada, né? E esse círculo aqui, esse ângulo aqui, né, vai significar D. Então, ele mostra que as runas têm, portanto, a letra D do alfabeto Vatan e tem a letra E, simplesmente por curiosidade. Mostra mais. Mostra aqui os símbolos tirados de várias fontes, que já tem a cruz gamada, disfarçada aqui, mas já tem a cruz gamada, que pode ser apresentada também assim. Mera curiosidade. Ele não tem nenhuma intenção de nos provar nada, apenas de nos mostrar. E aqui o 4 de Ori, bem disfarçado. Vamos adiante. Tudo de brincadeira. O 4 aqui de Ori fica sobejamente claro em vários lugares. Olha, aqui, aqui, aqui. E aqui as duas linhas inclinadas, né, com o triângulo, ou seja, ele transformou aqui o D, que é o ângulo, fechando num triângulo. E usou o próprio D. Então, ele usa aqui em cima, ó, o D, que é simplesmente um ângulo, usa as linhas retas, mas inclinadas, que significam E, mas isso ele não tem a menor intenção. Mas ele fecha o triângulo, ou seja, com outra linha reta, que no vatâmico vai significar A. Então, se nós fôssemos ler isso aqui, não vamos perder tempo. Mas nós teríamos um A aqui, nós teríamos um E e nós teríamos um D. A, D, E. Não é Adão, mas chega muito perto. E ele não tem intenção nenhuma. No entanto, pela curiosidade simplesmente, ele termina reproduzindo símbolos do Vatan, do antigo Vatan. Olha, aqui nós temos a assinatura perfeita de Orimá. Ele coloca assim. Então, vamos mostrar a vocês. Aqui, o círculo puro, simplesmente,
que é U ou V. Mas, quando recebe um risco no meio, se torna I. Então, ou assim, ou assim, ou horizontal, ou assim, ó, I. Aqui somente é V ou U. Então, ele está fazendo a brincadeira. E nessa brincadeira, ele está terminando mostrando a gente o antigo Vatan. Ou seja, as linhas retas que estão ali são o A, os ângulos são o D, o ponto ele não vai mostrar ali. O círculo, a linha inclinada é o E, o círculo simples é o V, o círculo com uma linha no meio é um A também, a mesma coisa que aqui, né? E aqui o círculo pode ser A ou AN. Então, ele de brincadeira termina voltando ao alfabeto vatâmico. Mas, quando a gente vai adiante, vai encontrar as mesmas coisas, A, D, AN, e vamos encontrar a palavra Adam, ou Adão. Então, ele ali está de brincadeira, mas ele terminou reencontrando os símbolos. E aqui nós encontramos a linha reta, que é o A, o círculo, que é o U, e o ponto, que é o M. Ou seja, o A1, que é o mantra principal dos yogis. E aí, aqui, nós temos um ponto, que é M, e uma linha, que é A ou U. Ou seja, juntando o M com o A, veja, isso aqui é uma linha vertical. Significa o A ou U. Então, aí, ele nos remete para outra coisa. M mais A dá Ma. Mas se considerarmos esse traço vertical como U, dá Mu. E dando Mu, nós vamos entrar agora em uma outra história. Lemúria, o continente perdido de Mu. E aí, aí nós vamos alongar a nossa pesquisa e mostrar a vocês então que o homem pré-histórico, assim chamado por Charles Darwin, que ficou, na verdade, o professor André Rommel chama de homem primitivo, no sentido da palavra, de primeiro. Então ele vai ligar, aqui nós vamos ligar, por essa última palavra, nós vamos fazer ligação, ó, não vamos falar mais muito. Pegando a linha reta vertical, mais o ponto é M, a linha reta é A ou U, vamos ter Ma ou Mu. E Mu é exatamente a Lemúria, o continente perdido da Lemúria. Então, assim, de brincadeira, ele termina nos levando a outro lugar, ao Pacífico Sul. E aí sim, aqui nós temos dois livros sérios. Tanto este, que dá a localização, já dissemos, já mostramos várias vezes, mas não quer demais. No Pacífico, foi afundada, né? Ficava entre a Europa e as Américas, e o alfabeto da Lemúria, que ele aqui dá apenas algumas letras, mas aqui ele vai dar esse alfabeto completo. Então, o nosso queridíssimo brincalhão, ou apenas que tinha tempo para não fazer nada, vai terminar nos dando sinais que vão combinar coisas modernas. Aqui é o sinal do enxofre, aqui é o sinal alquímico do antimônio. Então, enxofre, nós vamos domingo na maçonaria, hoje de tarde às 6 horas, mostra esses símbolos: antimônio, enxofre, sal. Então, vamos mudar
o significado. Ou seja, vai haver uma evolução no sentido de uma mudança de significado. Mas não vai desaparecer o 4 de Ori, que aqui simboliza Júpiter, não deixa de ser, de alguma maneira, um orixá, ou seja, um poder, e, combinando esses poderes, nós teremos o arqueiro de Sagitário, que nós temos a linha inclinada, e o sinal de Oxóssi, que é o traço cruzando a linha. Então, assim, o rapazinho vai brincando, mas de brincadeira vai nos mostrando que as coisas evoluíram, os sinais evoluíram, perdeu-se o sentido deles, ou seja, hoje em dia, então, ninguém mais, a sociedade secreta, só elas sabem o que significa isso, né? Mas mudou muito o significado. Evoluiu, portanto. Mas a lei da evolução está certa. Ó, aqui é a mesma coisa, tá vendo? A linha inclinada, que significa a linha reta, que significa A, e o ângulo, que significa D. É uma abreviatura de Adam. É o A e o D somente. Então vamos deixar o brincalhão de lado e vamos para alguém sério. História Social da Arte e da Literatura, Arnold Hauser, a maior autoridade no assunto. Ele vai falar, a editora é Martins Fontes, e já lemos esse parágrafo antes, mas vamos reler, porque vamos voltar à coisa séria. Ele falando da pré-história, que ele diz, vamos ler só um pedacinho, tá? O desenho das cavernas era ao mesmo tempo a representação gráfica e o objeto, o animal representado. O desejo pensado, querido, a figura, e a realização desse desejo. O caçador e o pintor do período paleolítico sabia que estava de posse do animal que ele pintava, que estava na pintura, tinha adquirido poder sobre esse animal, por meio do seu retrato. Então, ele continua. A representação pictórica na parede nada mais era aos seus olhos do que a antecipação do que aconteceria, ou que ele desejaria. O evento real tinha de se seguir inevitavelmente, fatalmente, a ação mágica da representação, ou seja, dos sinais vatâmicos. Assim, um está implícito no outro, de tal maneira que a função simbólica é realmente deliberada e consuma um milagre, que é o ato concreto, ou seja, a representação pictórica, no final das contas, criava a mágica. O animal aparecia do nada. Ao desenhar, ao pensar e desenhar, então ele estava criando de fato. Já dissemos isso para vocês. Isso está escrito, né, na lei da Umbanda aqui, mostrando que o Winston da Mata e Silva, né, rescaldou esse alfabeto, rescaldou essa sabedoria, chamada Vatã, mas ele termina aqui com alguma coisa que vai nos levar para a Lemúria. Antes disso, vamos mostrar que há também alguns sinais misturados que são exclusivos dos orixás, dos encarnados. Ou seja, essa escrita jamais foi usada pelos homens primitivos, das cavernas, inadequadamente, né? Aqui nós temos o Y, aqui nós temos o E, aqui nós temos o V e aqui nós temos o E.
Ou seja, nós temos I, E, V. Iev ou Yavé, o nome de Deus, que Moisés vai representar depois, né, com Yod, Re, Val, Re. Olha só, é parecido, ó. O Yod é parecido, mas aqui também deu o signo de Áries. Aqui pode ser dessa forma ou dessa, né, dependendo da entidade que baixa. Nós temos um E, que se repete aqui, ó, é o mesmo. Então, é o mesmo, é o Re, que aparece aqui de novo. Yod, Re, Re, e o Val no meio, que é parecido com o 9, enquanto que o sinal de Iemanjá aparece com 6, e o de Oxóssi também. Então, tirando fora as brincadeiras, e falando somente de maneira séria, nós dizíamos que a responsabilidade dos babalaos hoje seria muito grande se eles tivessem juízo e se eles estudassem, porque eles teriam que revelar isso, teriam que ensinar isso, teriam que transmitir isso. Olha aqui, ó. Aqui está escrito muita coisa que um babalorixá terá que saber, ó. Aqui nós temos Iori, tá vendo? O 4. Aqui nós temos o nome A1. Ó. Aqui nós temos o A1. É um círculo com a linha reta atravessando ele. É o A1. Aqui nós temos de novo o Iori. E aqui ele, que é o caboclo que veio. O caboclo não, preto velho, a linha reta. É de Iori também. Mas nós temos algumas coisas pequenininhas aqui, cruzes e outras coisas menores. Ou seja, obrigação e vai se repetir. Mas não vamos adiante. O importante agora é vocês verem que cada entidade sabe esses sinais. Aqui, Oxalá, é assim, quando vem em nome do próprio Oxalá, ele escreve isto. Claro que Oxalá não vem. Ele vem montado, trepado, como a gente diz. Aqui, Iemanjá, o sinal dela está aqui. Oxalá teria 3 pontos, mas aqui substituído por 2 triângulos pequenos. Aqui nós temos o E, de Iemanjá. Aqui nós temos o M e o D, que é de Adão, mas é Iori. Indo adiante, nós temos aqui Xangô, assinatura com o S no meio, Xangô. Aqui nós temos Oxóssi, e aqui nós temos, aqui nós temos Ogum, e aqui nós temos Oxóssi. E num quadro belíssimo, nós temos tudo isso representado, olha só, irrigados aos plexos. Olha, aqui está um corpo humano, aqui estão os chakras, e aqui está a influência dos planetas. Já é moderno, viu? Isso já é W. Matsif quem fez. Então nós temos os planetas, símbolos planetários, nós temos as assinaturas dos orixás principais, e aqui no centro nós temos os chakras. Ele juntou, portanto, o yoga, os chakras são de yoga. Ele juntou aqui o símbolo da magia clássica, da alta magia, de Papus, de Santa Veide e de Elifas, nesse magnífico quadro que ele chama Mapa dos Centros Vitais, com ideogramas, sinais, riscados e planeta da Umbanda. Isso, minha gente,
tinha de ser conhecido. Tinha que ser revelado, tinha que ser muito, muito, muito estudado. Mas não é. Não vamos ser nós que vamos obrigar a mudar a história, né? Nem Jesus conseguiu mudar completamente. Mudou um pouco, mas não chegou ao que ele queria. Isto não vai levar a amor. Foi a última palavra ali, lembra? No nosso caderninho. A última palavra, as duas últimas, né? Aqui era Yahvé, o que nos leva para o hebraico, ou seja, vamos dar um pulo para Moisés. As entidades aqui vão escrever, né, na sua linguagem. Esse alfabeto jamais foi usado por nenhum encarnado, só pelos desencarnados. Mas temos aqui o nome de Yahvé, e Moisés vai fazer um alfabeto para copiar isto de outra forma. Vamos mais tarde ver isso aqui. Então, e a última palavra que ele dá aqui é o ponto, que é M, e o traço vertical, que é A. Mu ou Ma. Nós vamos para a Lemúria. Vamos lá? Aqui nós vamos encontrar o alfabeto lemuriano. Coisa notável, né? Então, Lemúria, que seria 12.000 anos atrás, tinha um alfabeto. E esse alfabeto foi rescaldado pelos mesmos pesquisadores. Está aqui, ó. Já mostrei esse quadro antes. Então nós temos aqui, ó, o alfabeto de Mu, A, B, C, D, E, aqui no latino, ó. Aqui em Mu, aqui em Maia, que era a principal colônia, a Incas e Maias, eram as principais colônias da Lemúria, aqui na América, né? Na China era a Suméria. Então nós temos aqui o egípcio, ou seja, a escrita hieroglífica. Então as colônias principais da Lemúria herdaram o alfabeto dela. Aqui está o alfabeto da Lemúria, ó, parecido com o Vatan, tá vendo? Ó? Os símbolos são semelhantes. Aqui nós temos o alfabeto maia, e aqui nós temos o primitivo egípcio, ou seja, os hieróglifos. Tudo derivado dessa língua. E esta língua já é outra, já não é dos orixás. Então, nós temos assim várias civilizações, vários alfabetos espalhados ao longo do planeta. E na Ilha da Páscoa encontramos essa tabuinha, que é um precursor da escrita cuneiforme. É muitíssimo parecida. Onde? Na Ilha da Páscoa. Onde tem aquelas estatuetas que ninguém sabe o que era, mas agora escavaram e viram que é o corpo todo. Resultado. Aconteceu um complô, e esse complô fez com que nos escondessem sinais que criam realidades, que lhe dão o poder de criar se você dominar esses sinais. Aí, Moisés, supostamente inspirado por Deus, vai pegar aqueles sinais e vai mudar. Vai fazer isso aqui e dizer que é um A. Isto aqui vai dizer que é um B. Isto aqui e vai dizer que é um C ou um G. Gimel. E assim sucessivamente, um D. Vai ser desmascarado. Não é isso. Ele mentiu. Assim como matou Balaão, no livro dos Números, Moisés matou Balaão, B.O. Por quê? Porque Balaão sabia o mesmo que ele. E eu não queria competidor.
Então, para não ter uma competição, ele soube que entre os arameus havia um mago chamado Balaão, que dominava os elementos da natureza do mesmo jeito que ele, supostamente, se as 10 pragas do Egito aconteceu, ele controlava a natureza. Então Moisés era um mago cinza, era um mago branco e negro, porque ora ele fazia cair pão do céu, o maná, outra hora ele fazia as pragas caírem sobre o Egito e matar, destruir e devastar. Então, por isso que Elifas mostra essa figura, mostrando que aqui é o símbolo do mago branco e aqui o símbolo do mago negro. Moisés era isso. Então, aquele alfabeto ali é uma grande mentira. E Elifas vai dizer aqui. Ele vai mostrar qual é o sentido das letras. Olha só. Está na página 142 do Dogma e Ritual da Alta Magia, onde Elifas mostra o verdadeiro significado dos hieróglifos mosaicos, que proibiu fazer esculturas, proibiu matar. Você veja a cabeça desse cidadão, que dizem que é o maior profeta do Antigo Testamento, junto com Elias. Elias degolou 1000 sacerdotes, sacerdotisas de Baal. São os heróis do Antigo Testamento. Moisés dizimou o Jebuseus, o Eteu, o Eveu, né? E o Cenezeu, e recebeu a ordem de Javé, não matarás. Recebeu também a ordem de Javé, que fez com que ele matasse Balaão, porque Balaão tinha o mesmo poder dele, criar ou destruir, através do pensamento e da palavra. E o que é que ele faz? Ele aproveita, porque Balaão tinha um ídolo de Baal, mas se Javé não se incomodava com isso, ou seja, Balaão cultuava ao mesmo tempo Javé e ao mesmo tempo Baal, e Javé não se incomodava. Mas, se Javé foi tolerante com Balaão, deixando ele cultuar Baal e Javé, que é a mesma coisa, Baal quer dizer Senhor, e Javé, Adonai, quer dizer Senhor. Então, é a mesma coisa, só que Moisés proíbe fazer: não farás para ti imagem de escultura, nem do céu, nem da terra, nem debaixo das águas. Mas acontece que Moisés manda, na construção do tabernáculo, fazer uma bacia de bronze, um mar de bronze, porque os sacerdotes, depois do sacrifício, ficavam todos sujos de sangue, e eles tinham que ir até aquele mar de bronze, que era um caldeirão de água, se lavar. E esse caldeirão ficava em cima de 12 touros. 12, 4 virados para o sul, 4 virados para o norte, 4 para o leste e 4 para o oeste. Agora vocês me dizem, a cabecinha desse rapaz, que passa por ser o herói do Antigo Testamento, recebe não matarás, e ele faz o maior genocídio que nós já conhecemos. Ele recebe não farás imagens de escultura, e ele faz uma bacia de bronze para o sacerdote se lavar, e coloca 12 bois. Bois mesmo, touros. É só olharem a reprodução, onde fica apoiado a bacia na qual se lavavam os sacerdotes. Faz mais, manda fazer a Arca da Aliança, e na tampa da Arca da Aliança manda fazer 2 querubins, que são, na verdade, 2 touros alados, mas os judeus escondem isso, os cristãos, a Rosa Cruz, a maçonaria, e todo mundo mostra que seria 2 rapazes vestidos belissimamente, quando na verdade Elifas, aqui eu não marquei, não pensava chegar a falar nisso, não pensava em tocar nisso. Na verdade é o caribu assírio, ou seja, o que estava, os 2 querubins, querubins já é plural, então dizer 2 querubins é uma desgraça, mas o que estava em cima da Arca da Aliança eram 2 querubins, aquele animal que vocês já estão cansados de ver. Agora vamos ver Elifas desmascarando Moisés. Moisés diz que isso aqui é uma
Elifas diz que, aqui olha, aqui ele vai desmentir Moisés, ele vai dizer o significado oculto do que Moisés só disse a Josué, e quando descobriu que Balaão tinha esse segredo, mandou matá-lo, com a desculpa de que ele tinha um ídolo dentro do templo dele. Na verdade, esse símbolo é um ideograma, não é uma letra. A diferença muito grande entre uma letra e um ideograma. Diz: tudo no universo mostra uma causa inteligente e ativa. O grande agente mágico. Bet. Moisés diz que é B. Elifas, desmascarando ele, diz que é. O número é a prova de que Deus fez tudo matematicamente. C. Gimel. Ele diz que é C ou G. Nada pode limitar aquele que contém todo, o Uno. E assim, ele vai dar tudo. Vai mostrar a grande mentira que foi Moisés, ou seja lá quem for, a escola dele, que dá isso como se fossem letras, na verdade são ideogramas. Balaão sabia disso, Elifa Levi pegou isso e rescaldou nas guerras napoleônicas, e aí desmascarou Moisés. Então isso aqui, o alfabeto hebraico, não é o que os judeus dizem que é. É o que Elifas diz na página 142 do livro da Argumental da Alta Magia. São ideogramas. E aí? E aí que eu tenho recebido dos meus alunos inscritos no Colégio Marco Caldeus a seguinte pergunta: professor, o senhor já nos convenceu de que o homem pré-histórico, dito pré-histórico, porque não é pré-histórico, já que a palavra história quer dizer uma civilização que tem escrita, e se o homem das cavernas tinha uma escrita, o Vatã, então não era pré-histórico, era primitivo no sentido da palavra, ou seja, de ter aparecido lá no começo. É o que diz aqui Arnold Hauser. Então, não há 1 milhão de anos atrás, né, havia macacos. E há 40 mil anos aparece o homem. Atrás. E o homem não vem do macaco, não é o macaco que vira homem. Simplesmente são duas espécies diferentes. Aí a pergunta, nós estamos terminando, que o aluno fez é: professor, o senhor vai nos dar a receita, os passos, para que nós possamos fazer esse ato criador? Vou, mas não no vídeo. Não. Vou dar assim pessoalmente, olha. Aquele que desejar vai ter que se submeter ao que eu me submeti para receber. Ou seja, o que é que Thoth fez para me dar o segredo da criação? Vou dizer a vocês uma pequena história, rapidinho. A minha sogra está muito doente e terça-feira ela piorou, dessa semana que passou. Na quarta-feira, às 4 horas da tarde, minha esposa recebeu um telefonema dizendo que ela tem que receber uma injeção, que é uma caixa desse tamanho, com um vidrinho com pó e um vidrinho com um líquido. Só podia ser o médico que interpretar. Ela tinha que ir até o hospital para o médico aplicar. Ela manda um dos filhos marcar às 4 horas da tarde, que era quando ela estava bem, tinha tomado banho e tudo, mas o médico marca às 5. Ela vai às 5. R$400 custava a caixinha. Eu tinha decidido que nesse mês eu não faria nenhuma retirada da minha conta bancária do Bradesco. Não tiraria nem um centavo. Os alunos que vêm aqui para fazer hipnose, terapia, jogar o tarô, me dariam isso. A minha esposa recebeu o telefone na terça e na quarta ela teria que ir, porque às 5 horas teria que acompanhar, porque ela não pode ir, a velha não pode ir, desculpa chamar a velha, né? A idosa,
não podia ir sem acompanhante. E só 2 pessoas podem acompanhá-la. O filho enfermeiro, não vou dar o nome dele, e a minha esposa. O filho enfermeiro estava de serviço, que ele é cuidador de idosos. Só minha esposa podia ir. Minha esposa saiu daqui às 12 horas, mais ou menos, e às 3 horas estava lá. E aí o que é que eu fiz durante a noite? Da terça para quarta-feira, para não tirar dinheiro do banco. Criei. Fiz o que eu vou dar àquele que fizer aquilo que Totti exigiu que eu fizesse. 3 perguntas. Então, quem quiser poderá telefonar para mim, marcar o horário. Eu vou fazer as 3 perguntas. Já dei para um na minha agenda. Foi a aula que eu dei. Está aqui na minha agenda. Já dei para ele. Ele respondeu corretamente as 3 perguntas. E eu dei a receita para ele. Ele já sabe o que há. Foi no dia 3? Não. Foi no dia 29, portanto, sábado, às 8 horas da manhã. O nome dele eu vou dizer, viu, Gustavo? Vou dizer porque ele admiro muito. E que você recebeu um segredo que eu sei que você vai guardar ciosamente, como você me prometeu. Gustavo Zilli. Ele recebeu, porque eu fiz as 3 perguntas. Ele me pediu, o senhor pode me dar, eu vou fazer uma prova física de resistência, de salvamento. Ele é bombeiro. E eu estou entrando na sua vida particular, desculpa. Então, eu preciso passar nessa prova. E eu falei, então, crie. E aí fiz as 3 perguntas. Você é capaz de responder 3 perguntas? Faça. Eu fiz. Ele respondeu corretamente. E eu disse a ele qual é o segredo. Direi a qualquer um que responda essas 3 perguntas. Agora, só pessoalmente. Né? De preferência os que estão inscritos no Colégio dos Magos Caldeus. Terão privilégio de ser os primeiros. Gustavo é um deles. Rafael receberá hoje às 11h30. É outro. Todos eles pertencem ao Colégio dos Magos Caldeus. Os inscritos terão preferência. Mas terão que responder 3 perguntas. Foi assim que Totti me fez. Essas 3 perguntas são vitais. Se você responder correto, recebe a fórmula. Se você não responder correto, não receberá. Eu não darei. Foi essa a ordem que eu recebi do meu mestre. Então, fico à disposição. Esse vídeo foi um intervalo, né? Foi um entreato para fazer uma revisãozinha de alguma coisa, de mostrar que Moisés, na verdade, era um mago cinza, não era um mago branco. Diz que Javé mandou fazer uma coisa, ele fez outra, não matarás, ele matou. Não falas para ti mais de cultura, ele fez. Então, na verdade, Javé existia para ele como se fosse o quê? O Javé era geralmente bom e mal, nós sabemos que é a luz e sombra, e Moisés era apenas a repetição de Javé. Fazia seriamente o que ele mandava. Faz 12 touros, bota a bacia de bronze em cima, ele fez. Mas, segundo a Bíblia, ele era capaz de criar, construir e destruir. E quando encontrou um homem que tinha essa capacidade, chamada Balaão ben Beor, está no livro dos Números, ele mandou matá-lo, porque não queria competidor. Pronto. Assim terminamos o vídeo. Então você é candidato ao poder de criar. Ah, mas faltou contar a história. Na terça-feira de noite, a minha esposa ia viajar na quarta-feira, 1h da tarde, meio-dia, 1h da tarde. Eu deitei e fiz o processo. Que eu não ia tirar da minha conta bancária os R$400. Que esse dinheiro ia aparecer magicamente. E repeti o processo que já está bem apurado. Totti já me deu ele bem apurado. Muito mais apurado do que está ali na Idade das Cavernas, das Pedras. E aí, no dia seguinte, às 9h da manhã, recebi um chamado telefônico, na quarta-feira já, que minha esposa ia viajar, de uma senhora que morava na Lagoa. Lá eles cobram R$600 pelo tarô. Eu aqui cobro 100, mas
Perguntei, onde a senhora mora? Ela disse, na Lagoa. Então vai pagar 200. Eu não disse isso para ela, evidentemente. Mas se ela mora na Lagoa, ela tem dinheiro. Então vocês que têm um salário pequeno, não vão deixar de receber o tarô pelo que vocês puderem pagar. Mas quando vem uma pessoa da Zona Sul, que lá ela pagará 600, e eu falar de mim e ela me pede, eu cobro 200. Então, às 9, de 9 às 11, aí depois, um amigo meu, que tem um filho que estava com problema, resolveu me pedir ajuda, porque o filho, quando tem crises, e aí, outra pessoa, outra cobrança, e ao meio-dia em ponto, estava na minha conta Bradesco, depositada, R$ 400. Eu não tirei, portanto, dinheiro da minha conta corrente. Apareceu. Assim, eu fiz o processo de noite e de manhã, 9 horas e 11 horas, duas pessoas atraídas por essa minha necessidade, tem que haver necessidade, viu? Me pediram um serviço pelo qual eu cobrei os R$ 400 que eu precisava. E não precisei sacar dinheiro da minha conta. É assim, viu? É assim. Então, boa visualização. E aquele que quiser se candidatar, ó, Gustavo já tem a fórmula, já vai fazer a prova dele, parece que é quarta ou quinta-feira, da semana que vem. Ele terá tempo de sobra para criar, mas será um teste, porque ele vai fazer pela primeira vez. E Rafael vai receber hoje, às 11h30. Mas primeiro os alunos inscritos no Colégio Marco Caldeus. A fórmula não é fácil, viu, minha gente? Nada nessa vida é fácil. Mas darei mediante a resposta a 3 perguntas. Primeiramente aos inscritos no Colégio dos Magos Caldeus. Depois a outras pessoas que quiserem, se responderem corretamente essas perguntas. Vocês terão o poder de criar. Até o próximo.